Olá, alunos da IBC, Escola Bíblica em Casa. Hoje estamos de volta com a aula de justificação. Hoje nós vamos ver a lição 6 de 17, que teremos. O título da nossa lição hoje é A Justiça de Deus disponível hoje é uma aliança superior conquistada pelo sangue de Cristo. Só o título é praticamente uma aula, não é isso? O texto áureo está em Tito 3,5. Eu vou ler aqui na linguagem da NVI, aliás. Está escrito assim: não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A nossa salvação é uma promoção de Deus. Ele gratuitamente quis nos resgatar, E ele fez isso através de Jesus Cristo. Foi uma ação de Deus. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que neles crerem não morram mais, tenham a vida eterna. Então Jesus ele trouxe a sua vida para sermos participantes da sua vida. É o único meio do homem ser resgatado para Deus. O fato de Jesus ter vindo não quer dizer que todos os homens serão salvos. Está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas está aí um desejo de Deus que não será cumprido, porque depende da nossa fé. Nós entramos com a única participação na salvação, é a nossa fé na obra redentora de Jesus Cristo. A justificação baseada na fé da promessa. A redenção definitiva da humanidade era uma promessa decretada por Deus já no Éden. E todos os homens que se aproximavam de Deus, eles criam nesta promessa que viria então esse resgatador, viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus, ele justificava o homem só o fato de crer. Mas o homem pecava, E como então que Deus fazia para que ele desculpasse, o homem? O homem, então, ele oferecia sacrifício de animais. E a presença de Deus, vinha sempre no lugar santíssimo, Digamos assim, a terceira parte do santuário, edificado por Moisés e depois construído por Salomão. Havia uma parte ali que chamava Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava para oferecer o sangue pelos pecados do povo. Mas a justificação não era propriamente o sacrifício. Ali era uma desculpa dada por Deus para manter o homem por perto dele. E eventualmente a presença de Deus vinha sobre aquela congregação. E o sacrifício era colocado então nas lâminas da propiciação. Deus recebia então aquele sacrifício com um cheiro suave e ele perdoava então esta congregação. Era transitório e por isso precisava ser repetido, porque a congregação pecava de novo. Aí Arão requeria a presença de novo de Deus. O povo estava pedindo perdão. Então o sacrifício era de novo feito e Deus vinha novamente perdoar, dava desculpa àquele povo. Gálatas 3,11 diz assim, É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então a lei não justificou o homem, o sacrifício também não justificava inteiramente, porque não sanava o problema do homem.
não dava resgate ao homem, mas apontava para uma aliança superior. Romanos 3 diz assim, 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus mantinha aquele homem sob uma guarda, para que ele não se perdesse totalmente, porque viria um ao mundo que iria lá no passado e resgataria, né, aqueles homens de Deus. Só assim eles passariam a ser filhos de Deus. E Jesus fez isso, né? Quando ele foi ressuscitado, ele quebrou o cativeiro que prendia os homens, né? Resgatou eles aqui, os espíritos, e levou para a sua glória. A clareza da justificação no Novo Testamento é a parte B, está escrito em Hebreus 11:40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles faziam o sacrifício de crer e oferecer a Deus, né, o sacrifício pela sua desculpa. E essa continuidade dele, né, promovia a fé neles, até que essa graça chegasse para nós. Então, isso ia aperfeiçoando eles. Eles lutaram, né? Está escrito em Hebreus 11:32-35, diz assim, né? Essa eu estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exército estrangeiro. Eles fizeram isso para que a promessa chegasse, o filho da promessa chegasse. E esse filho você já sabe, Jesus Cristo. Os justos da antiga aliança foram justificados sem as obras da lei e nem pela prática dos sacrifícios. Vou ler de novo. Os justos da antiga aliança foram justificados sem as obras da lei e nem pela prática dos sacrifícios de sangue de animais, mas pela fé que eles tiveram em Deus na sua promessa. Eles também creram em Jesus Cristo, só que não tinham o nome de Jesus Cristo, mas era o filho da promessa. Romanos 4 diz assim, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Imputar significa pôr algo em sua conta, creditar em sua conta, considerar entre as coisas que lhe pertencem. Então, quando Deus acredita algo em nós, isso já é nosso e Deus não toma mais. O que lhe é imputado passa a ser seu legalmente, é considerado como sua possessão. Jesus Cristo é a nossa possessão, é a nossa herança. A fé de Abraão, a fé que Abraão tinha já no filho da promessa, já lhe dava a ele um crédito. Não somente Abraão, mas todos os antigos, desde Gênesis até Malaquias, o processo era assim. Aí, ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Salvador. Então, hoje, a nossa fé está firmada numa superior aliança. Está aí, né?
Se você tem saudade dos tempos de Moisés, talvez você gostaria de estar lá quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Realmente era uma coisa impressionante, né? Mas Moisés vai também cogitar isso a você. Quando você perguntar isso a Moisés lá na glória, né? Moisés, como era isso, Moisés? Ele vai dizer, o que eu fico curioso é como você pode ter Deus habitando dentro de você. Aí Moisés vai dizer para você, isto foi e será sempre a maior glória. E realmente por isso que a aliança nossa é superior a todas que houveram, porque Deus habita agora dentro de nós. Na justiça anterior, na antiga aliança, eles tinham uma justiça limitada, mas hoje nós que estamos vivendo no período da nova aliança, após o sacrifício de Cristo, está consumado, temos uma justiça ilimitada, né? Pelo amor de Deus, né? Em Romanos 5,1 está escrito, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo promoveu uma paz plena para nós. Nós agora andamos em paz com Deus, porque Deus nos vê dentro do corpo de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Porque Ele nos justificou e nos alcançou. Que você possa continuar estudando a palavra de Deus. É o método de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Deus que possa continuar te abençoando abundantemente.